Agora o hino. Cantar o 259, já abri aqui, vocês não.
Bem, irmãos, muito obrigado. Obrigado pela presença dos irmãos e também pelos hinos que cantamos e agradecemos a Deus por isso. E agora vamos falar um pouco de Jesus, que é muito importante nas nossas vidas. O nosso intuito é falar de Jesus, enquanto nós temos tempo. Então vocês abrem a vossa Bíblia no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículo 1. Vamos ler. E quando Jesus saía do templo, e chegaram seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Jesus, porém, lhes disse: vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então nós vemos primeiro uma coisa interessante. Jesus ia saindo do templo, ele ia no templo para orar. E a gente vê também que Jesus, tem outra passagem, que fala também, Jesus, me parece que com 12 anos, ele estava no templo, até com os pais dele preocupados com ele, procurando que ele tinha abandonado, uma coisa assim. E Jesus não, foi eles que deixaram, que ele estava na casa do pai, tratando os negócios de meu pai. Isso está em Lucas, né? Lucas capítulo, eu marquei aqui, 2,41, eu acho que é, vamos ver, 2,41. Evangelho de Lucas, capítulo 2,41, diz assim, vamos ver. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E tendo ele já, quer dizer, Jesus, 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. E terminados aqueles dias, regressando eles, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José e nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Se note bem, eles iam indo embora caminho de um dia andando, né? Cadê Jesus? E não viram Jesus. Aí no versículo 45, e como o não encontravam, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Note bem, Jesus com 12 anos, aí acharam ele lá no templo, sentado, né? Acharam ele, e no meio dos doutores. Jesus, será que ele tinha ido na escola? Não. Ele não era doutor, não tinha formado doutor. Mas só que ele era Deus. Ele conhecia tudo. Olha, ouvindo-os e interrogavam-os. Eles ouviam Jesus e começavam a fazer pergunta para Jesus.
Ele depois fala, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se. Aí chegaram e maravilharam, ficaram admirados, gostaram, né? Admirado. Com quem ele estava conversando, e eles ficavam admirados da inteligência de Jesus, das respostas que ele dava. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Então ele lhes disse, por que és que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Quem é esse pai que ele estava falando? Não era José, não. Pai, Deus, Pai Celeste. Mas eles não compreenderam as palavras que diziam. E descendo com eles, foi para Nazaré e eram-lhe sujeito. E sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. Ela, de certo, ela começou a estranhar aquilo, ela guardava e não falava, analisando bem. E Jesus crescia em sabedoria e Jesus crescia em sabedoria, em estrutura, né, que ficava grande, e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus ia crescendo, tanto no conhecimento, sabedoria, que ficava todo admirado, e pronto. E eles ficava admirado de Jesus. E também tem outro lugar também, que vamos ler também aqui no Evangelho de Mateus também, no capítulo, depois continua lá, capítulo 12, versículo 46, olha bem. E estando ele, quer dizer, Jesus Cristo, ainda falando para a multidão, eis que estava ali fora sua mãe e seus irmãos que queriam lhe falar. Então Jesus estava na casa, ali nesse lugar, e a família dele estava para fora. Aí depois, e alguém lhe disse, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem te falar. E respondendo ele, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Você viu ele falar, ali está sua mãe, né, seus irmãos, sua família, quer falar com você, chamando ele. Aí Jesus disse, olha, apontou os discípulos, vocês são minha mãe, meus irmãos. Então ele diz, aí, 50. Porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, Jesus disse, né? Porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Agora Jesus respondeu essa pergunta, é interessante, os irmãos, a gente começar a analisar bem. Maria, ela era a mãe de Jesus, como assim, do corpo. Foi usado. Deus usou ela como instrumento para nascer Jesus. Ele não era filho dela de sangue. Se a gente for analisar bem, nem o corpo não era que nem nós somos. Nós temos, né, o sangue do pai, o sangue da mãe, e ele não tinha. Mas só que é difícil a gente também entender bem isso daqui, o pensamento de Jesus, porque tudo dá a entender que ela era crente, ou ela não era crente, porque ele diz, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, é a minha família, é minha mãe. Então ele diz aqui, diz isso. Então nós somos irmãos de Jesus, porque nós procuramos, fazemos a vontade do Pai, aceitamos Ele em nossas vidas. Agora, Ele
ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito, ele é o filho unigênito do pai. Mas num certo sentido, ele é herdeiro e nós co-herdeiro, quer dizer, né, herdamos junto com ele. Então é isso. Então nós somos irmãos de Jesus. Então Jesus Maria tinha família. Falou os irmãos dele, quer dizer que irmão por parte de José. Por parte de José não, por parte de Maria, porque ele nasceu e não era filho de José. Então José era, vamos dizer, meio irmão, fazer parte da família. Mas nem eles, em outro lugar fala que nem eles creram, na família dele creram nele. Vocês imaginam só, às vezes estranhamos, poxa vida, a ver para um cristão pensa, eu sou cristão, minha mulher é cristã, e meus filhos não são, mas é assim mesmo. É assim mesmo, às vezes o pai é, a mãe não é. E às vezes a mãe é, o pai não é, o filho é assim, difícil. Não é porque se um salvo é todos um salvo. Não. Acontece isso. Então aqui, quando Jesus saiu do templo, é normal, o que eles fizeram? Eles começaram a elogiar, começaram a olhar o templo, que templo bonito, que estrutura mais bonita. Porque na época a estrutura mais bonita que tinha, mas era o templo lá em Jerusalém. Então chegaram os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Era uma estrutura naquela época mais formosa do mundo, dentre várias daquela época. E atraía bastante atenção ao olhar das pessoas. Vocês imaginam? Jesus, porém, lhe disse: vede tudo isto. Então nós vemos aqui uma interrogação feita por Jesus. Jesus, vocês viram tudo isso? Então Jesus respondeu o comentário que eles tinham perguntado para Jesus. Eles perguntaram, Jesus respondeu para ele: em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E isso foi completo, foi exato, com exatidão, completo. E correu no ano 70 depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo, que fala que por general romano Tito Romano, está em Marcos 3, capítulo 1. Então ele invadiu e derrubou. Mas Jesus, prestam bem, Jesus, Deus, fazia uma profecia falando algo, daqui 70 anos não vai ficar nada, pedra sobre pedra. Então, agora aqui ele fala os sinais do fim dos tempos, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: nos diga quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Desde aquele tempo, as pessoas, por exemplo, os cristãos, eles são preocupados com o fim do mundo. Naquele tempo, está fazendo o quê? Mais de 2000 anos, né? Fizeram essa pergunta para Jesus. E o aplicado em Jerusalém pelos romanos, uns 37 anos mais tarde, começou neste ponto exato entre que Cristo, onde ele assentou. Uma distância fora assim. Eles perguntaram, por que eles perguntaram em particular? Porque tinha muita gente de fora, peregrinos de fora. Então eles chamaram, perguntar a Jesus para eles não ouvir. Que muitas coisas, às vezes a gente não pergunta em público, né? Você pergunta para a pessoa, para os outros não ouvir, que tinha muitos curiosos lá. Então, nos diga quando acontecerão estas coisas,
Então tinha que ver com a declaração antes que Jesus tinha falado para eles. Aí eles aproveitaram e perguntaram. Uma coisa que eles não esperavam essa resposta. Ninguém espera. Ninguém espera hoje o fim do mundo. Não falo o fim do mundo. Às vezes, quando eu falo que o mundo acaba para quem morre, acaba. Quanto já que o mundo acabou para ele? Mas o fim ainda não. E é errado falar assim, irmãos sabem, mas às vezes nem todos sabem. Finado. Quando morre a gente ainda costumava falar, finado fulano, finado. Por que não é? De falar falecido, saudoso. Não, o cristão não deve falar finado, porque o fim não chegou ainda. Finada é a palavra fim, acabou. Não, ele está aguardando a ressurreição. Quem morreu está aguardando a ressurreição. Ou a primeira ressurreição, ou a segunda ressurreição. E respondendo Jesus, versículo 4, lhes disse: olha, tende cautela, para que ninguém vos engane. Jesus alertou eles. Agora Jesus vai mostrar o futuro. E para eles, mostrando o futuro de Israel, falando para eles. E se terá um efeito a todo o mundo inteiro, que vai acontecer. Tende com cautela que ninguém vos engane. Então Jesus aqui ele qualifica, sem falar o nome, a arma maior de Satanás, que é a mentira, que é o engano. Então fala, os cristãos devem ter muita cautela com os que ouvem, com os que vê. Porque Satanás, ele trabalha muito. Ele procura enganar. Pois ele enganou o primeiro homem, primeiro casal, com uma mentira tão sutil. A gente critica Adão e Eva. Eva. Eles ouviram de Deus. Agora vem aí uma serpente falando para ela que pudesse comer, desmentindo Deus. E o homem continua isso até hoje, não acreditando em Deus. Então ele fala, porque virão muitos em meu nome, ele disse, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Jesus falou isso mais ou menos 2000 anos, ou mais ou menos, mais de 2000 anos, talvez não seja, né? Mas 2000 anos, porque levou 70 anos, né? Não foi a destruição do templo que ele profetizou. Vamos dizer, 2000 anos, 2 e pouquinho por aí. Então, Jesus falou assim. Então, Jesus está referindo o fim do mundo, mas falando para eles naquele tempo, advertindo que isso ainda vai acontecer na grande tribulação. Não é agora. Que vem especialmente quando tem a primeira, o anticristo, eles têm que vir na primeira metade, no início, mas ele vai se revelar, se mostrar, passando o meio da grande tribulação, passando os 3 anos e meio. Aí ele fala, aí vai parecer que ele vai dizer que é o Cristo, e a muitos enganarão. E o maior destes será o anticristo, que afirmará ele ser o Messias, o libertador de Israel. Ele é o maior desses. Hoje existe muitos passando por cristãos. Tem muitos enganando mais ainda o mundo, sendo enganado. Olha o que ele disse no 6. Jesus foi falando os detalhes. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai
que não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Está vendo? Então quer dizer que fala que está ali, tá, às vezes não, tem que acontecer, mas pode acontecer isso. Por exemplo, o ano que vem pode começar, nesse ano, o ano que vem, começar esses negócios de guerra. Mas não é o fim, ele disse, ainda não é. Então ele está falando aqui que isso vai acontecer. Jesus disse: olhai que não vos assustei. Não se diz falando de guerras, rumores de guerras. Vem falando de guerra, barulho de guerra, noticiário de guerra. Não vai assustar não, porque não é o fim ainda. Olhai que não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, ele diz. E isso está falando da segunda vinda. Agora, uma pergunta. Quem está preparado? Tem que estar preparado. Deve estar preparado desde já, desde ontem. Porque não sabemos que hora que nós vamos partir. Os irmãos, num ponto, aquele que morre, o cristão, ele está feliz, porque está livre disso. Porque o corpo vai estar no túmulo e o espírito dele está lá com Deus. Agora, os que estiverem na época, estiverem vivos, agora nós não sabemos quantos anos nós vamos aturar, quando vai acontecer isso. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em diferentes lugares. Olha, diferentes lugares. Então, porquanto se levantará nação contra nação, povos contra povos, reino contra reino, e haverá fomes, pestes. Por isso que eles ficam falando assustados que esse Covid-19 é uma peste. É claro que em relação daquele tempo, nós já estamos bem para perto, mais perto do fim. Estamos perto, mas não estamos ainda no fim, porque tem a peste, fomes, terremoto em diferentes lugares. Quando ele fala aqui em diferentes lugares, quer dizer que poucos lugares talvez vai escapar desses terremotos que não vai ter no mundo inteiro. Mas é pouco que vai escapar de estar isento desse julgamento assim. Só Deus que sabe. Então, mas todas estas coisas são os princípios das dores, versículo 8. Todas essas coisas são os princípios da dor. Já começa doído, né? Princípio de dores já é uma dor terrível, um sofrimento. A primeira metade da grande tribulação já começa das dores. Aí depois, a primeira parte, metade da grande tribulação vai ser de paz. O anticristo, ele vai sentar no trono, parecendo Deus, dizendo que é Deus. Aí depois da metade, que ele vai mostrar realmente quem ele é. Então vos entregarão para serdes afligido. Versículo 9. Então vos entregarão para serdes afligidos, e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quando chegar aí nessa hora, não é fácil. E eu acredito que quem é cristão, eu acho que por mais fraco que ele seja, se uma pessoa chegar na época e falar você nega Cristo e você vai ser morto. Eu acho que ele vai preferir morrer. Que ele vai sofrer aquilo ali, mas depois
Olha, então vos entregarão, eles vão entregar para serdes afligidos primeiro, e vos matarão. Então corresponde àquela angústia da grande tribulação, quando o anticristo, que Israel, que tanto acreditava, que ela acreditava que ele seria o Messias, que é o que eles estão esperando ainda. Aí ele vai demonstrar a identidade verdadeira dele, quem ele é. E serei odiado por todas as gente por causa do meu nome, porque o mundo rejeitou a Cristo, o mundo rejeita a Cristo. Poucos que aceitam a Cristo Jesus, poucos que valorizam a Jesus Cristo. Então o mundo odeia Cristo, mas Cristo é a razão pela qual o mundo deveria aceitá-lo. Não é como nós fizemos, como eu fiz, como vocês fizeram. Tem que acreditar. Precisa ter fé, irmãos. Poucos que têm fé, querer servir a Cristo. 10. E muitos nesse tempo serão escandalizados. E muitos nesse tempo serão escandalizados. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Vai cooperar, ajudar o anticristo. E por haver multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha. Por haver multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso está em 2 Tessalonicenses 2:3, né? Alguns que aceitam Cristo darão glória para Ele, e outros não vão dar glória para Ele, só aquele que aceita Cristo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, eu creio que aqui ele está falando para o remanescente dos judeus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus, no plano, na dispensação de Deus, no modo de Deus trabalhar e administrar, na época, eternidade passada, Deus já sabe que os judeus, como nação remanescente, vai aceitar quando ver Jesus vindo, vão crer que é o Messias. Porque, olha, se eles fossem aceitar no começo, Deus não cortava o meio do sofrimento. Deixava que o anticristo acabaria com tudo. Mas Deus fala, aquele que perseverar até o fim, ele já sabe que esse remanescente de judeus, eles vão perseverar. Eles não vão morrer. Eles vão até o fim, quando eles aceitar Jesus. Eles vão aceitar Jesus por vista, não é pela fé. Então eles não vão ter o corpo glorificado. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, por isso que fala, quem perseverar até o fim. Não está falando de cristão, dos cristãos que vai perseverar. Está falando aquele que persevera, não é. Não creio de forma nenhuma. Porque o cristão, a ver, ele morre.
o anticristo mata os cristãos. A ver, ele não persevera vivo. Mas quando Jesus vier, ele vai ser ressuscitado. E aquele que perseverar vivo, ele vai ser transformado em abrir e fechar de olho. Rapidinho ele fala aqui, ó. Ó. Se aqueles dias não abreviassem, versículo 22, ó, 20 e 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o começo do mundo até agora, então, e nem tampouco haverá, jamais. E se aqueles dias não se abreviassem, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, morria se não abreviasse, ele matava tudo. Mas por amor aos escolhidos, então quem que é esses escolhidos? É o remanescente, é os judeus. É a nação eleita, a nação de Israel. Deus enviou o Filho dele para eles. Então, por amor aos escolhidos, Deus já sabe. Ele abreviou naquele dia, porque se não abreviasse, o anticristo mataria tudo, as guerras tudo. Aí ele disse aqui, ó, aqui, na outra eu sei bem certinho na Bíblia, assim, não, viu? Quando eu falo, tiver dois no campo, e quem estiver no campo, não, o versículo 18, e quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas vestes, mas ai das que estiverem grávidas, que criem naqueles dias, tem filho. E orar para que a sua fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Mas não era aqui que iria falar, se tiver dois no campo. Olha, vou explicar porque eu já sei, já decoro. Quando ele fala que se tiver dois no campo, um será levado, outro será deixado. Olha bem, aquele que será levado, porque ele é cristão, ele vai ser arrebatado, porque ele é um salvo. Ele vai ser transformado no abrir e fechar de olhos, porque os que morreram antes, então ele vai ser ressuscitado. Entenderam? Por isso que todos nós sabemos disso. Quando vir, nós não precederemos os que dormem. Então, quando Paulo diz assim, com aqueles que estão vivos. E aquele que será deixado, ele vai ser morto, não vai continuar mais. E fala, se tiver duas numa moenda, no moinho, um será levado, outro será deixado. Certo, obrigado por você ter na outra, então estando dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Então aqui ele está falando do arrebatamento. Duas mulheres estarão moendo no moinho, um será tomada e outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora vir o Senhor. E também depois ele fala, tiver dois numa cama, um será levado, outro deixado. Ele está falando de um que é salvo, outro que não é. Mas por que custou para mim juntar isso para entender, né? Ué, se tiver dois no campo, um será levado, outro será deixado. E se tiver dois numa cama, ué, aí que sabe qual é que é? Porque tem lugares que é à noite e outro lugar é de dia. Quer dizer, se ele vem no dia que para nós é de dia, mas lá no Japão é à noite. Então aquele que for salvo será transformado no abrir e fechar de olhos. E aí? E aquele que é perdido, ele vai ser morto. Aí vai servir de carne para alimento para as aves. Porque lá em Ezequiel, tem uma dúvida lá em Ezequiel, nos 2 versículos final, deixa uma dúvida.
E Isaías 65 ou 66. Você quer ver? Ó, eu vou ler, nós achamos Ezequiel, capítulo 48, os 2 últimos versículos. É que eu não estudei para pregar isso hoje aqui, irmão, por isso. Aí não me lembro agora, eu precisa ter marcado. Não tem jeito de explicar porque lá eu não sei decor. Eu não me lembro agora de forma nenhuma. Mas estudei um dia desse para trás. Catão confunde. Fala que vai entrar ímpio no milênio. Lá fala assim que quando ele terminar, não apenas, irmão, porque se eu tivesse que pregar, eu tinha mais anotado. Então, eu digo assim, que muitas nações gentias do Brasil, de todos, que vai converter, crê em Jesus pela vista. Aí se ele crê pela vista, não é pela fé. Então ele vai salvar na hora, aí ele vai entrar no milênio, que o milênio vai ser aqui mesmo, não vai ficar ímpio. Se fosse assim, que vai ter algum ímpio, então Deus está fazendo acepção de pessoas. Jesus diz para Nicodemo, necessário vos nascer de novo. Senão tinha que pôr um porém aí, né? Ah, mas chegar no dia, vai ter pessoas que vai salvar. Vai entrar sem ímpio. Não vai entrar pessoas naturais com nova natureza e velha natureza. Como nós estamos aqui, o que salvar é pela vista, não é pela fé. O que salva pela fé, ele vai ser transformado em um abrir e fechar de olhos. E vai ter aí esses dois grupos no milênio. E Jesus, ele vai ser o que vai reger. Ele vai ser, não vai ser que nem tem hoje deputado, tem governador, tem Bolsonaro. Não. Jesus vai reger com vara de ferro. E quando fala que lá em Isaías, eu ia estudar, no outro domingo, né, pensando, né, e que parou, quando fala que uns vai plantar, vai trabalhar no milênio, não vai ser cortado, quer dizer, que uns plantam e outros comem também, não. Lá a vida vai ser longa. Lá não vai ter esse aproveitador assim, ó. Porque vai ter quem rege é Jesus. Então a pessoa vai plantar, vai construir tudo, mas esses são os corpos naturais. Ou de corpo glorificado, não. Corpo glorificado, pronto. Aí, pois, aqueles que morrer, que converter, que chegar no fim da vida dele, ele não vai ser sepultado, ele não vai nada, porque aí ele é transformado em abrir e fechar de olhos. Vocês imaginam só, se ele for sepultado, mas a primeira ressurreição já foi. Agora, se morre aquele não tiver no milênio, se ele morrer e não aceitou a Jesus, quando fala que de 100 anos é maldito. Maldito que não aceitou, não aceita mais. Morrer esse aí vai ressuscitar na segunda ressurreição. Então é por isso que... Mas eu queria achar aquele passagem de Daniel, onde deixa a pessoa um pouco em dúvida, mas eu não marquei aqui, e é difícil agora lembrar. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, Pai, agradeço a Ti por mais essa oportunidade, e agradeço pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por este culto, que possamos, Pai, estar aqui novamente sábado, se Tu permitir, neste local. Por Jesus Cristo que peço, por Ele agradeço. Perdão de meus pecados, nosso pecado. Amém. Vamos cantar? Para o hino? Qual hino? 97? Pode ser.
Yeah.